Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Meu nome é Ivan, do site ubunteiro.com.br. Meu nome é Diego, sou mestrando da URGS e entusiasta de software livre e tecnologias livres. Meu nome é Rudinei, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Opencast. Bom, eu sou o Saulo, estou me formando em ciência da computação e vamos lá, falar sobre hardware open source. Espaço da comunidade. Antes dos comentários, vamos para alguns recados do site. Em primeiro lugar, continuamos participando do sorteio Top Blog, do Prêmio Top Blog Brasil 2012. Tem um link aí para vocês participarem, votarem na gente. Eu quero fazer um agradecimento ao André Luiz Frasnelli Tinoco, que fez uma doação para o site. O site está sempre procurando colaboradores. Se você tem alguma coisa relativa ao Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, a gente está sempre aceitando a participação de todos. Basta mandar um artigo ou pelo e-mail ubunteiro@ubunteiro.com.br ou mesmo compartilhando um link do Google Docs. A gente vai estar analisando o post e vai estar publicando com os devidos créditos. Se você está ouvindo esse episódio ainda hoje, no dia 26 ou no dia 27, dá tempo de participar do primeiro videocast ao vivo que a gente vai fazer via Google Hangout. Nesse nosso primeiro videocast ao vivo, a gente vai fazer o sorteio dos jogos do Humble Bundle, aqueles 6 jogos que foram lançados. A gente vai sortear uma chave aí entre os seguidores do Twitter e Facebook. Tem aí também o link da postagem para vocês saberem como devem participar. E os comentários que geraram o último episódio, queria começar com o e-mail do Heitor Moraes. Ele diz o seguinte: olá, embora ouço vocês já há algumas semanas, ainda não havia enviado um feedback. É que não queria bancar o cara chato falando sobre a impressão que tenho que vocês falam sem muita propriedade sobre alguns assuntos. O primeiro, sobre o Group 2. Vocês deram a entender que a possibilidade de ocultar entradas facilitaria a vida de quem escolhe a entrada padrão. Acho que seria bom deixar claro que já faz algum tempo que você pode usar o rótulo de entrada ao invés da posição de entrada na configuração do Group, que elimina qualquer problema relacionado a número de entradas ou posição delas para escolher da entrada padrão. Bom, não foi um assunto específico, a gente comentou, por acaso surgiu um assunto sobre o Group 2. Em momento algum a gente disse que as entradas não teriam, começamos por aí. 2. Segundo ponto que ele bota aqui, fork do Nautilus no Linux Mint. O GNOME 3 ainda está não vou falar essa palavra, assim como o KDE 4 estava antes de ficar pronto. Mas precisamos lembrar que eles estão reescrevendo o GNOME. No processo, muita coisa boa morre com o lixo, até que tudo seja reescrito. Se os usuários do KDE voltarem, por que não voltariam ao GNOME? Bom, aí o negócio é bem diferente, como a gente já falou. Não é que eles estão reescrevendo. As funções já estavam no GNOME 3.4 e na 3.6 eles resolveram retirar as funções que já estavam lá. Não é uma reescrita, é uma retirada mesmo de código, retirada de função. E isso está acontecendo com o sistema inteiro. Não é uma crítica da reescrita do sistema, e sim da retirada de funcionalidades, que elas estão sendo retiradas mesmo depois que elas já foram reescritas, eles retiram igual. Bom, tem outras aqui, mas também aí ficaria muito comprido a leitura de e-mails. Ele mandou outras críticas ali. Bom, acho que até falar um pouco mais sobre você, Saulo. Por que a gente te convidou aqui para falar sobre Arduino? Primeiro, como é que começou a tua história com esse tal desse Arduino? Não sei se alguém lembra da história da gripe suína. Sim. Sim. E aí eu peguei a tal da gripe suína e tive que ficar de quarentena em casa. E aí não tinha o que fazer. E aí eu tinha visto na internet sobre essa plaquinha, né, Arduino, e resolvi pesquisar mais enquanto eu estava em casa, não tinha o que fazer. Montei uma Arduino Severino, que é uma placa que tu monta em casa, é o Serial Single Side Arduino, que daí virou Severino. Inclusive foi um brasileiro que ajudou a fazer. Então dá para fazer a placa em casa, dá para montar ela em casa. Mas ela é serial, ela não é USB que nem os Arduinos atuais, né? Os Arduinos que tinham na época também. Bom, eu fiz essa plaquinha, enquanto estava meio mal aí, comecei a fazer LEDzinho piscar, e tu vai programando, e aí foi indo. Eu acabei comprando outro, e depois comprei shields, comprei outras peças, e fui fazendo um monte de coisa, né? Um monte de... Como é que dá pra dizer assim? Um monte de gambiarras e coisa desse jeito, sabe? Bom, então acho que começar pelo básico, né? O que é o Arduino ao final das contas? O Arduino é uma placa, o Arduino é um software e no site do Arduino eles dizem que é uma plataforma de prototipagem. Então tu tem a IDE para programar o Arduino e tu tem a plaquinha Arduino. Então tu pluga a plaquinha no computador,
programa ela, passa o código para a placa e ela vai fazer o que tu programou. Basicamente, ela é uma ponte entre o físico e o virtual. Então você pode usar um sensor no Arduino e o Arduino vai ler esse sensor e vai fazer alguma coisa. Ele vai passar os dados para o computador, vai passar os dados para um display. Isso é o que pode ser feito o jeito mais primitivo, assim. Você pode juntar um sensor e mostrar um sensor de temperatura, fazer o Arduino ler esse sensor de temperatura, mostrar a temperatura numa tela. Do mesmo jeito que você pode ler o sensor de temperatura e enviar o sensor de temperatura, o dado do sensor de temperatura pela internet, para algum servidor, para usar esse sensor de temperatura para ligar uma luz, alguma coisa assim. Então é uma ponte entre o real, o físico e o virtual. Ele é bem simples de ser programado, então não é só um cara da computação, um cara da engenharia eletrônica que vai conseguir mexer com isso. Qualquer pessoa consegue mexer, a programação é bem simples. Se tu tem uma noçãozinha de programar para web, já fez um JavaScript para web, é muito parecido com isso. É um código muito simples. Então, um designer que sabe o básico da programação consegue pegar pedaços de códigos da comunidade na internet, né, e juntar e fazer uma coisa nova. Então, ele é bem democrático. Não é só quem entende basicamente eletrônica ou informática que vai conseguir mexer, qualquer outra pessoa vai conseguir. Eu até ia te perguntar isso, que eu tive uma pessoa que eu comentei que a gente ia gravar sobre Arduino e ela falou que tinha bastante curiosidade, só que ela não sabia programar. Aí ela queria saber até se ela tinha alguma chance de conseguir mexer. É fácil de programar, só que, claro, tem que ter uma noção de programação, alguma coisa assim. Mas se tu já fez uma página na internet, já conseguiu fazer um JavaScript, ou já fez um programinha em C, um programa, nem que seja um Hello World em alguma coisa, com um pouquinho de pesquisa, um dia de pesquisa, tu vai conseguir fazer muita coisa com o Arduino. A própria ideia dele tem muitos exemplos para tu começar a brincar, né? Então você pode pegar lá um sketch, que é o nome do programinha do Arduino, você pode pegar um sketch, um código, e gravar no Arduino, um sketchzinho de LED, o LED piscando, por exemplo. E você pode modificar, quer que o LED pisque a cada 2 segundos, tu faz um código lá, baseado no código que existe. É simples. E qual a linguagem que ele utiliza? É uma linguagem própria ou alguma outra linguagem já conhecida? Essa parte da linguagem é baseada no processing, que é em Java. Então ele, na verdade, a linguagem dele não dá para dizer que é um C, é parecido com C, tem a sintaxe do C++, do C, né? Uhum. E então é tranquilo quanto a essa parte. Saulo, tu disse ali que pode ser usado por designers. Uma vez eu ouvi falar assim que surgiu a ideia do Arduino, ela surgiu a partir de designers que precisavam de um equipamento fácil de programar para poder usar nos seus projetos. Confere isso aí? Isso. Na verdade, assim, tem um documentário sobre Arduino, que se procurar no YouTube sobre Arduino documentário, acho que vai encontrar. É uma entrevista, acho que é meia hora de entrevista com os criadores do Arduino. Então, o pessoal criou pensando nisso, pensando em fazer uma placa que pudesse ser criada interatividade com ela. Então, um designer pode criar um objeto interativo usando um Arduino. Ela foi criada pensando nisso, né? Como uma das maneiras de ser usado, né? Poxa, bacana. Uma plaquinha do Arduino, o que ela tem, sim, só ela, sem botar shield, sem botar nada, o que vem com ela? Tem uma aqui na minha mão, um Arduino Uno, que é a última versão que saiu, né? Tem o Arduino Leonardo, mas ele é um pouco diferente do Arduino Uno. O Arduino Uno, ele vem com o chipzinho, né? O ATmega. Tu pode ligar ele numa fonte diretamente e ligar na USB.
Só o Arduino é isso aí, tu liga numa fonte de 6 a 12 volts ou liga na USB e é a plaquinha do AVR. E ele tem entradas e saídas digitais e analógicas. Então você pode ler dados analógicos, você pode gerar saídas analógicas, que seria um PWM, que é quase um analógico, digamos assim, e entradas e saídas digitais. Por exemplo, um pino, que chamam no Arduino, chamam uma entrada, uma saída de PIN, ele pode ter os valores 0 ou 1, né? E a saída também, 0 ou 1. Então isso pelo código é bem fácil, tu coloca a entrada, coloca a saída ali. E com o Shield você adiciona muito mais funcionalidade ao Arduino. Por exemplo, tem o Ethernet Shield. Então você pluga em cima do Arduino esse Ethernet Shield e ele tem uma porta Ethernet para tu plugar na rede. Então tu pode programar ele para ser um servidor, pode programar ele para ser um cliente, tu pode programar ele para receber um ping e responder o ping. Eu já vi na internet código para chat, então várias pessoas conectam no Arduino e ficam conversando. Só que, claro, o poder de processamento dele é bem limitado, né? Ele tem 16 MHz, 32K de memória flash e 2K de memória RAM. Então é bem pouco, é limitadíssimo. Mas como ele só está rodando o teu código, isso é mais do que o necessário, né? Eu, por exemplo, já fiz algumas coisas aí que eu achei que um Arduino só não ia dar conta e funcionou perfeitamente. Eu achei que ia ser muito processamento para ele, mas ele deu conta. Então o cara acaba pensando que é pouco, 16 MHz, mas quando ele está executando só isso aí, 16 MHz é mais do que suficiente. E se tu precisar juntar mais que um, tu consegue fazer um cluster de Arduino? Já vi gente fazendo um cluster, sim. Só que, claro, o teu processamento tem que poder ser paralelizado, né? E tu tem que fazer o teu código, como o teu programa não vai executar como se fosse um cluster de computadores normais, sei lá, um OpenMosix, tu mesmo vai ter que fazer a tua implementação de cluster. Então é baixo nível, né? Tem que fazer no braço, isso aí. Mas, por exemplo... Aí acho que já vale a pena mais pegar um equipamento mais avançado, daí um Raspberry Pi, alguma coisa assim. Isso, inclusive, esse Raspberry Pi, eu tô louco para pegar um na mão para ver o que é esse Raspberry Pi, para programar ele, para ver o que ele é, né? Só que eu não consigo comprar. As 2 vezes que estava disponível para venda, eu fui no site, eu vi um e-mail, né? Tá disponível, tem 170 peças em estoque, era aqui no Brasil. Mas 2 horas depois, quando eu fui ver o e-mail, já não tinha mais nada, o pessoal comprou tudo. Então, tô esperando que apareça uma terceira vez ali, umas 1.000 peças. Daí eu consigo uma, eu acho, porque senão... Tá, já que tu falou em comprar, primeiro, onde que a gente compra no Brasil ou fora o Arduino e quanto que isso custa? Bom, eu comprei o primeiro Arduino na SparkFun. Na época não tinha para vender no Brasil. E é aquilo, o cara compra do exterior, torce para não pagar imposto, né? Porque acaba saindo uns R$100 se tu acabar pagando imposto aqui no Brasil. Na época foi R$110 que eu paguei. O Arduino custa $29. Então, atualmente o preço dele continua igual, mas se tu comprar aqui no Brasil, tem o Lab de garagem, que eles vendem por R$89. É a última vez que eu olhei, se eu não me engano. Mas é R$100. Então, na verdade, vale mais a pena comprar aqui no Brasil, pagar o frete aqui do Brasil, do que comprar fora e arriscar pagar imposto. Que me taxaram todas as vezes que eu comprei. Eu comprei 2 de fora e paguei imposto das 2 vezes. Mas fazer o quê? Faz parte da brincadeira, né? Quer morar no Brasil, né? Pois é. Saulo, o Arduino ele é um open hardware. Como é que funciona essa ideia do código, quer dizer, como é que o projeto dele, o esquema dele, como é que ele é um open, assim? É assim, se você for lá no site do Arduino e olhar lá em hardware, tem um lugar que tem as referências do hardware, né? Então você pode baixar o esquema, né, que é o schematic da placa, com o board desenhado. Isso aí os do Arduino são feitos Eagle, que é um programa para desenhar placas. Então tu pode ir lá e baixar ele inteiro e baseado nisso aí tu pode...
esse software para desenhar a placa, ele é free também, esse Beagle. Eagle. Eagle? É, Tá. Eagle, de águia em inglês, isso, Eagle. O Eagle, ele, na verdade, ele tem uma versão que é free, né, não open source, é Sim. free. Tá, ele E tem uma é versão fechado, que mas ele é gratuito. Isso, é gratuito para estudantes, para desenvolvimento não comercial, ele é gratuito. Bom, tem o projeto do hardware do Arduino em arquivo no formato do Eagle. Aí tu pode baixar e tu pode modificar o que tu quiser e gerar uma placa tua. E inclusive tu pode vender essa tua placa. Só que você tem que dizer que a placa é baseada num Arduino ou é compatível com o Arduino. E o pessoal da Arduino, inclusive isso é especificado no site, tu pode fazer um Arduino incompatível com o Arduino, mas tu não pode dar um nome de Arduino. Tu tem que dar um outro nome. E, inclusive, eles aconselham não usar o sufixo do Ino, que nem apareceu por aí, tem Borduino, Siduino. Lá no brincam, né, que os italianos vão à loucura lá quando alguém bota Arduino como sufixo do nome de uma placa. E, inclusive, dizem eles que não soa uma coisa muito bonita na língua italiana, né? Então, mas a maioria é Siduino, Babuino, já vi por aí. E, então, nem sei se existe mais esse aí. Mas tem vários. Tem o também, que é um bastante famoso, né? Bom, já que estamos falando dos Arduinos compatíveis aí, eles são um pouco mais baratos do que o Arduino de verdade, digamos assim, o Arduino original. Mas o Arduino original, ele vem numa caixinha, todo bonitinho, uma caixinha de papel, assim, quando tu abre ele, tem uns adesivos do Arduino, e deixa eu pegar o papelzinho aqui, ó. Tem um certificado de origem, um monte de explicações que ele é feito numa fábrica na Itália, que é manufaturado por, como é que eu posso dizer? Que é feito por pessoas que, digamos assim, não são os chineses que estão trabalhando sob pressão, um lugar que... Não são escravos chineses. Isso aí, Não tem nenhum... Eles garantem que nenhum funcionário que fabricou Arduino pulou da janela da empresa. Exatamente, isso aí. E, inclusive, no adesivo ali, desse último Arduino que eu comprei aqui não tem, mas no outro tinha um adesivo dizendo assim, você está comprando esse Arduino, você está ajudando a colaborar, você está ajudando a plantar 1 hectare de floresta na Costa Rica, um negócio assim. Bom, eles fizeram um robozinho que planta? Não sei. Se fizeram, é controlar o Arduino. Mas a diferença de preço é pouca, né? Então, o Arduino tá $29. O Siduino eu acho que tá $24. Ou $22. $22 eu acho. Mas a placa é muito bem feita, e tem outra também. Eu nunca comprei um Arduino compatível, né? Só comprei original. O cara tá pagando, tá ajudando, tá colaborando com o desenvolvimento. Então, tem gente atrás da indústria ali do Arduino que estão desenvolvendo placas novas, software novos, né? Isso aí é open source, mas movimentam. Precisa de uma injeção de dinheiro, como dá para dizer, né? Para continuar o desenvolvimento. Tanto é que tem outras placas, tem o Arduino Mega, tem o Arduino Ethernet agora, que é um Arduino que em vez de USB ele tem uma conexão para rede direto já. Bom, o que a gente consegue fazer com o Arduino? Tá, a gente já deu, acho que dá para entender o que ele é tudo, mas o que a gente pode fazer? Que tipo de coisas que a gente pode fazer? Que tipo de gambiarras que dá para fazer? Né? Seria mais tipo assim, para que serve então? O que eu vou poder fazer? Eu posso brincar de programar um hardware, mas que tipo de coisas que eu faço com ele? Isso aí. Como é que dá para dizer assim, se o MacGyver fosse gravado nos tempos atuais, eu acho que ele ia fazer alguma coisa em Arduino. Porque, nem que seja uma bomba com um Arduino. Mas, basicamente, dá para fazer qualquer coisa. Qualquer sensor eletrônico pode conversar com o Arduino. Pelo menos a maioria, né? Uma boa parte. Eu já, como eu falei antes, já montei um robozinho. Esse robozinho usava uma placa, um Arduino Mega. Ele tá até aqui na estante, deixa eu olhar para ele. Ele tem 2 sensores infravermelho na frente que medem a distância. E ele tem 700 linhas de código, usava lógica fuzzy, foi para um trabalho de inteligência artificial. Ele analisava os obstáculos à frente e, usando a lógica fuzzy, ele tomava a decisão para que lado ele ia ir.
aí. E ele ia desviando dos obstáculos. Ele tinha um magnetômetro, que é um sensor, como é que podemos dizer? É uma bússola digital. Essa bússola digital dizia a ele o rumo que ele tinha que ir. Por exemplo, segue eternamente 90 graus. E ele ia 90 graus, ia desviando os obstáculos e seguia até acabar a pilha, né? Ou até terminar o fio da fonte. E ele foi feito num Arduino Mega, eu programei ele e, claro, isso tem gente que faz coisa muito mais complexa, né? Fazem robôs que andam mesmo, robozinho com perna. Então, que usam acelerômetros para manter a estabilidade, para ficar em pé, né? Eu usei 3 sensores, um magnetômetro e 2 sensores de distância infravermelho. Então, E esse foi um trabalho de faculdade, né, que tu fez? foi um trabalho de faculdade, foi para uma aula de inteligência artificial, uma cadeira de inteligência artificial. Tu tem foto e vídeo desse robozinho, né? Vídeo, não sei, mas foto tem umas 5 ou 6. Mas eu tenho ele aqui semi-montado, dá pra dizer, né? Porque eu tenho dó de desmontar ele inteiro pra tirar umas fotos dele, sim. Mas Passa pra gente pra botar aí na postagem também. beleza. Não cometa a heresia de desmontar ele, deixa montado aí. Enquanto eu não precisar dos sensores dele ali, eu vou deixar ele montado. Vai ficar ali. Eu comprei um kit, que eu acho que o kit é japonês. E as criancinhas japonesas com 7 anos já devem montar isso aí, né? Então, é um kit com esteira, assim, né? Bom, depois vocês vão colocar a foto ali e vocês vão ver. Na caixinha que veio estava escrito de 7 a 12 anos. Só dava pra entender isso, o resto em japonês. Bom, mas deve ser isso que as criancinhas japonesas fazem, né? Porque o que sai de lá do Japão, né? Baseado nisso, dá pra saber como é que são. Fiz outra coisa também aqui. Tem um interruptor touch. Eu peguei um pedaço de vidro, aí tem um código, que é um código não. Tem uma biblioteca que é a LibSense. Essa LibSense, ela serve para tu detectar toque em um pino do Arduino. Então eu fiz um interruptor para a lâmpada do meu quarto. Um LEDzinho e um interruptor touch. Então eu pintei esse vidro de preto, deixei um lugar para colocar um LED. O LED fica meio aceso quando a luz está apagada e bem aceso quando a luz está acesa. Então eu consigo ver ali de noite e tal, chego, encosto no vidro, liga a luz, encosto de novo, apaga a luz. É bem simples. Usei um Arduino Mini, porque um Arduino normal não ia caber dentro da tomada ali, então usei um Arduino Mini e tá ali. Saulo, tem o Arduino Mega, Arduino Mini. Qual que é a diferença entre essas versões e que versões que existem? Boa pergunta. Assim, os que eu tenho aqui tem o Arduino normal, que é esse que eu falei para vocês, que ele tem entradas analógicas, ele tem 14 entradas e saídas digitais. Dessas 6 digitais, 6 podem ser analógicas e tem as entradas analógicas. O Arduino Mega, ele tem, acho que ele tem 45 entradas e saídas digitais. Ele tem muito mais entradas e saídas analógicas e digitais e tem mais memória flash para tu gravar o código. O Arduino Mega tem 54 entradas e saídas digitais, sendo que 15 dessas podem ser PWM, né, que podem ser saídas analógicas. Tem 16 entradas analógicas e 256K de memória flash. Essa versão que eu tenho aqui, ela tem 128. É uma versão do Mega que é anterior a essa vendida atualmente. E 256K de memória é muita memória para programar. Tem que escrever muito código. O código do robozinho, ele tinha 700 linhas e ele ocupava uns 12K mais ou menos. Rodava até no Arduino mais simples que tinha. Até agora pintou uma dúvida. Depois que tu escreve o código, tu transfere esse código puro ou tu é tipo um compilado pro Arduino? Tem um compiladorzinho que é o AVR GCC. AVR GNU Compiler. Então esse AVR GNU Compiler, ele vai pegar o código de Arduino e vai tratar ele pro microcontrolador do AVR lá, pro microcontrolador entender. Tem um compilador e esse compilador transforma o código num código que pode ser enviado pro Arduino. É o AVR GCC. E tu transfere esse código via USB daí? Isso. Bom,
Bom, a IDE do Arduino é bem simples. Você programa o código ali e tem um botãozinho que é para você testar o código, que daí ele vê se tá tudo ok, e um outro botãozinho que é para tu upar o código. Clica lá, 10 segundos no máximo, o código tá no Arduino e já tá rodando. Aí os teus testes tu faz como assim? O teste na IDL só vai ver se os sinais estão indo, né? O teste na IDE ele só vai ver se, por exemplo, não tá faltando um ponto e vírgula, tu esqueceu de fechar alguma coisa. É só para ver se o código tá ok. É um teste de compilação ali, só para ver se o código funciona, mas a lógica tu vai testar na placa mesmo. Isso, a lógica na placa. Isso mesmo. E aí vem os vários modos de debugar, digamos assim, tu bota um LEDzinho ali e daí tu usa a própria saída do LED para debugar um pedaço de código, né? Mas como não é muita coisa, eu precisei debugar código mesmo no robô. Aqui eu botei um display e eu botava o Arduino escrevendo no display o que ele estava vendo, qual a distância, só isso. Mais ou menos é um debug ali mesmo, né? Não tem ir passo a passo também, né? Pelo que a gente vê aqui, por exemplo, na placa do Arduino Uno, que eu tô vendo, ele tem uma porta USB ali, e tem outro adaptador de entrada ali de energia. E como é que eu faço assim para eu usar essa placa para fazer um robozinho, um carinho? Como é que funciona a alimentação daí se eu vou querer tirar os cabos dele, né? Como é que ele vai ser alimentado? Tem um adaptador para colocar tipo uma bateria, alguma coisa assim? Isso. Eu, por exemplo, pro robozinho, eu comprei os suportes para pilhas. Aí eu usei pilhas recarregáveis e eu liguei elas em série para dar 7 volts. E fiz um para conectar na energia do Arduino ali, no conector de energia do Arduino. E daí, quando você tira o cabo USB, o código tá ali rodando, né? Sim. Então, ele funciona com as pilhas. Ah, legal. Tem o Arduino Mini que eu usei pro interruptor aqui, ele não tem essa fonte regulada, então o que tu colocar de energia tu tem que cuidar, tem que ser 5 volts exato. Então eu usei um carregador de celular velho aqui que eu medi que dava 5 volts, coloquei tudo dentro da tomada e liguei direto na placa, né? Esse Arduino Mini, ele não tem a interface USB, tu programa ele através de uma outra plaquinha, que é um FTDI, e esse FTDI tu pluga ele no Arduino Mini e pluga o FTDI na USB do computador. O FTDI, se eu não me engano, o FTDI custa $15. E tu pluga ele ali e programa. Então o Arduino Mini é bem pequenininho também, só tem esse detalhe da energia ali, ele não tem uma fonte regulada para ele, né? Tem que cuidar para não queimar. E o que mais tu fez já com ele, Saulo? Eu fiz uma estação meteorológica. Essa estação aí eu acho que é melhor do que essa estação. Bom, a estação meteorológica, eu usei um Arduino Ethernet, e esse Arduino Ethernet que eu falei antes, ele tem uma conexão direta com rede, né? E tu grava ele com o FTDI, o mesmo usado para gravar o Arduino Mini. Aí eu fiz um código que lê sensores. Lê um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de pressão, né, um barômetro. Eu comprei os sensores de vento, né, que é velocidade do vento, direção do vento, e um pluviômetro. Eu liguei tudo isso aí nesse Arduino Ethernet, fiz um site com um banco de dados Postgres, uma paginazinha em PHP que recebe os dados desse Arduino, uma paginazinha em PHP que recebe os dados do Arduino e grava no banco de dados, e uma outra página em PHP com gráficos do Google Chart para exibir os gráficos da temperatura, umidade, chuva, e também deu umas 700 linhas de código, mais ou menos, mas muita coisa da leitura dos sensores, da leitura do sensor de umidade, sensor de pressão, eu peguei pronto da internet de outras pessoas que fizeram e deixaram o código em Creative Commons. Eu peguei esse código, dei uma ajeitada e fiz funcionar a estação meteorológica. Onde é que tu conseguiu esses códigos? Algum site? Alguma comunidade? Como eu comprei os sensores, os principais sensores de temperatura, umidade, pressão, no SparkFun, lá tem os códigos para tu fazer esses sensores funcionarem com vários tipos de placas, né? Com Arduino, com PIC e com outros, né? Com AVR normal também. Então, eu peguei esses códigos lá. Mas tem no arduino.cc, o site oficial, tem um fórum também, tem bastante código lá. Tem vários sites pela internet que tem bastante coisa, mas o principal mesmo é o arduino.cc. Idioma inglês. Tem um pedaço do fórum que é em português.
mas a maior parte do conteúdo principal, digamos assim, está em inglês mesmo, né? Uhum. Então esse é o principal lugar para se conseguir ajuda, né? O cara que tá começando hoje tem que começar por lá, para conseguir ou tanto achar código ou até tirar dúvidas. Isso, é o site oficial, né? Aqui no Brasil tem o Lab de Garagem, que também tem bastante coisa, tem um fórum bem legal, mas é essencial saber um pouco de inglês e se meter no site do Arduino oficial mesmo, que tem muita coisa lá que é novidade, né? Então é bem mais fácil tu conseguir o código em inglês, né? O código no fórum em inglês do que alguma coisa em português, né? Que tá bem restrito ainda. Tá, voltando a falar dos shields, tá, a plaquinha ela tem um encaixe para botar esses shields? O Arduino Uno, o Arduino Leonardo, que são os atuais, eles têm uns encaixes bem certinho para tu colocar um shield em cima. Então é só chegar ali e encaixar, como se fosse encaixar uma placa de vídeo num computador desktop. É mais ou menos isso. Claro que você pode ligar separado, pode ligar uns fiozinhos, alguma coisa assim, né? Mas normalmente um shield, tu pode encaixar o shield em cima do Arduino e em cima do shield tu pode puxar outros fios, né? Desde que os mesmos pinos não sejam usados pelo shield. Os mesmos pinos, por exemplo, da placa de comunicação principal, serial. Isso. Na verdade, bota um Arduino normal e bota um shield de internet em cima. Os pinos que estão usando para internet, tu não pode usar em cima do pino do shield de internet. Exatamente. Isso aí, exatamente. Nada mais justo, né? Tá usando uma parte ali, então a parte vai ficar para internet, né? Dá para plugar um shield em cima de outro shield, usar 2 shields. Só que com essa restrição também, né? O primeiro shield não pode usar os mesmos pinos que o segundo shield. Tem que ver a compatibilidade entre os shields mesmo, né? Entre eles. Eu tô vendo aqui umas imagens dos Arduino empilhados, 3, 4 em cima do outro aqui. Tem isso aí sim. Tá, então ali são vários pininhos que tu vai botando ali, né, encaixando. Se tu encaixar um errado, o que acontece? Olha, corre o risco de queimar ou não? Eu já queimei um, mas eu vou falar bem a verdade. Eu fui bem negligente para conseguir queimar. Eu peguei uma protoboard e estava montando um esquema com uns LEDs. E eu peguei a energia da fonte, que era 12 volts, liguei no Arduino liguei na protoboard e esses 12 volts liguei no Arduino e depois usei o mesmo da protoboard para ligar um outro sensor e queimei acho que uma entrada analógica do chip. Mas o Arduino Uno, ele vem com o chip, você pode tirar ele, o AVR dele, né? Você pode tirar o microcontrolador e colocar outro no lugar. Então, na verdade, tu gasta uns $5 se tu queimar ele, né? Uhum. Tá, mas o perigo de queimar não é no botar shield ou tirar shield, botar o shield no lugar errado, coisa assim, não? Não. Até porque ele é bem chatinho de encaixar e não tem outra maneira de conseguir encaixar ele. O padrão normal dos pinos é de 2,50 milímetros, que é o que é usado normalmente na eletrônica, né? E de um lado, os pinos do Arduino tem duas trilhas de pinos que eles são separados. E entre eles, em vez de ter uma distância normal de 2,4, tem uma distância um pouco maior que 2,4. Deve ser dá uns 3,5 milímetros, mais ou menos. Então não tem como encaixar errado, né? É bem pensado esse aspecto, hein? Já impede de encaixar trocado. Mas tem outra coisa chata. Se tu usar uma protoboard, tu usar uma placa daquelas para te soldar, que ela já vem toda furadinha, tu tem que dobrar os pinos para conseguir encaixar ela. Ela não encaixa certinho, ela não fica bem exato, né? Até teve um brasileiro, que ele fez um shield que é para tu ir montando o que tu quiser nele, né? Nesse shield, com o encaixe bem certinho, né? Se eu não me engano, tá R$25, dá para comprar no Mercado Livre. Eu não lembro o nome dessa placa, mas tem no Lab de Garagem também, no fórum lá, se procurar vai encontrar a placa. Eu tô vendo aqui, tem as shields tem shield para Wi-Fi, para internet. Tem algum modelo do Arduino que já venha na própria placa do Arduino um Wi-Fi ou internet ou Bluetooth, algum
alguma outra opção? Isso, o Arduino Ethernet foi o que eu usei na estação meteorológica. Ele é um Arduino, só que em vez de ele ter a USB, ele tem uma conexão de rede. E a da Wi-Fi, eu não tenho certeza se existe, mas deixa eu até olhar aqui, já que eu tô com a página Porque do ele teria hardware que aberta. ter... Esse do Wi-Fi ele teria que ter uma USB de qualquer forma, porque a primeira você teria que pelo menos configurar a conexão antes de gravar, né? Na verdade, tu grava ele por USB mesmo, usando um FTDI, se ele não tiver USB, né? Se ele não tiver USB, tu grava com o FTDI. Se ele tiver uma USB, tu grava através da USB diretamente, né? Eu tô vendo aqui, tem até shield do GPS. Isso, tem um monte de shields. Mas um GPS, ele é bem facilzinho de tu conectar ele no Arduino. Eu tenho um GPS aqui bem simplesinho, que é um LocoSys, que eu comprei no site da SparkFun também. Ele tem 5 pinos e tu liga ele em 3 volts, 3.3 volts. Ele tem uma conexão serial, então é só tu ligar no TX e no RX do Arduino e ler os códigos com a biblioteca do Arduino, que é a Tiny GPS. Aí tu pode ler coordenadas, velocidade, para que lado o GPS está virado. É o baixo nível do GPS mesmo. Ele interpreta o próprio código do GPS, que é NMEA. Tem outros shields também, tem muitos shields, inclusive a estação meteorológica, eu tô pensando em criar o shield para ela, porque eu usei um proto shield e soldei todas as pecinhas e todas as conexões nesse proto shield. Eu tô pensando em usar o Eagle para fazer um shield e liberar em Creative Commons, porque eu procurei na internet e não achei ninguém que tenha feito um shield desse tipo. Então me passou pela cabeça de fazer, né? Poxa, bacana. Cara, eu tô vendo aqui. Qual que é a principal utilidade? Tá tirando a parte da curiosidade de criar essas coisinhas assim mais para uso pessoal, embora uma estação meteorológica não seja bem uso pessoal, né? A função principal do Arduino, ela pode ser usada para automação industrial mesmo, para uma empresa desenvolver produtos para automação industrial ou comercial, seja lá o que for? Consegue fazer produtos para isso, né? Por exemplo, uma empresa criar um Arduino, usar o hardware do Arduino para fazer alguma coisa de automação. Isso, criar um produto, usar o Arduino como base e fazer, sei lá, até um controle de um portão, alguma coisa assim. A licença dele não proíbe fazer esse tipo de coisa, né? A licença dele permite esse tipo de coisa. Você pode vender a tua placa comercialmente sem problema nenhum, mas tu tem que liberar o hardware também, como Creative Commons, e a parte de software que tu usou, se tu melhorou alguma coisa, seria muito bom se fosse disponibilizada também, né? Então, eu posso fazer alguma coisa com o Arduino, vender, ganhar dinheiro em cima, mas é aquela história, né? A mesma do Linux, né? Mas a placa, tu pode cobrar por ela, mas claro, tu tem que disponibilizar o projeto da placa. Mas o código que tu botou dentro do processadorzinho ali, esse código pode ser teu ou tu tem que abrir ele também? Se você criou o código, a licença do Arduino diz que a parte que você criou você não é obrigado a disponibilizar. Obviamente eles devem recomendar que seja disponibilizado, né? Mas é recomendado que se disponibilize. Até porque, por exemplo, eu fiz a estação meteorológica. Eu quero colocar esse código livre. Claro que eu tenho que arrumar o código antes porque tá uma bagunça. Sempre vai ter alguém que vai pegar o meu código e vai melhorar. Então, é bom pra mim porque eu vou ter um código melhor. É bom pro cara porque teve acesso ao meu código e conseguiu aprender com isso também e fazer uma coisa melhor em cima, né? Bacana. Acho que esse é o verdadeiro espírito de ter esse tipo de projeto livre, né? Tu tem o hardware livre, tem a programação, faz algum tipo de projeto e tu disponibiliza, o pessoal pode pegar, ver como é que funciona, melhorar, adaptar e fazer outros projetos. Isso que é legal. Aproveitando para dar uma meio que de advogado do diabo, mas assim, eu teve um colega meu que a gente discutindo assim em sala, mas o cara falou assim, mas o Arduino ele é aberto, mas o chip quem faz ele é a empresa que faz o chip e o chip é fechado, né? E ele falou assim, mas se eu quero ver como é que é feito o esquemático da placa, eu olho assim quanto é luz a placa e faço o esquemático dela, né? Mas isso não quer dizer que
uma placa normal, se eu pegar uma placa, por exemplo, desmanchar o meu celular aqui, eu quero fazer uma placa igual do meu celular, eu provavelmente eu vou ser processado por isso. Provavelmente o design da placa, assim, né? O design não, o desenho da placa, né? Sim. O fabricante tem direito sobre o desenho da placa, né? Mas no caso do Arduino é assim, do AVR fora é livre. Só que o AVR, o chip AVR em si, o ATmega, ele é feito por uma empresa. E essa empresa, na verdade, tem todo o direito de manter o hardware fechado. Então, assim, né? Com certeza, né? Até porque ATmel, não é muito né? simples fazer um chip, né? Exato, a ATmel detém os direitos sobre o chip. Então, o chip não. A ATmel detém os direitos sobre o microcontrolador. Só que do microcontrolador para fora, ou o código que roda dentro do microcontrolador, que é o bootloader do Arduino e o código do Arduino, a ATmel não tem nenhum direito sobre esse código e não tem nenhum direito também sobre a placa do Arduino em si, né? Inclusive, pesquisando antes ali pro episódio, encontrei naquele site OpenCores que eu comentei no último episódio ali, no meu se foi mais o último episódio, mas enfim, eu comentei, foi no último, que é um repositório de códigos VHDL, Verilog, de códigos de descrição de hardware, né? E encontrei um core de AVR ali, né? Então, teoricamente, até o processador ali poderia ser substituído por um modelo open source, né? O problema é fazer um outro processador para botar ali, né? Sim, é verdade. A tecnologia dentro do microprocessador é muito maior do que toda a tecnologia Arduino que tem na placa fora, né? Que tem no bootloader. É muito mais complicado. Bom, por exemplo, o Brasil, ele só tem uma fábrica até hoje, né? Se não me engano, é aqui no Rio Grande do Sul, para produzir... o CTEC ali, né? Para produzir microprocessador. Que eles trabalham com... Eu nem sei direito qual que é a tecnologia que eles trabalham, mas eu acho que é algo em torno de 180 nanômetros por aí. O que é bem... já é bem defasado, digamos assim. É a mesma coisa que, por exemplo, eu tô com o meu notebook aqui, tá rodando Ubuntu, mas com certeza o processador dele, que é um Intel, a topologia do processador é proprietária, né? Então não há muito o que fazer em relação a isso, né? E claro, a ATmel, ela não vai querer brigar por causa de alguma coisa assim, né? Acredito eu, né? Sim. E também aquela coisa, tá, beleza, se a ATmel libera um VHDL, um Verilog desse chip ali, beleza, vou fazer um Arduino em cima de um FPGA que vai consumir 10 vezes mais energia e basicamente só vai me dar dor de cabeça. Pra que reinventar a roda se a roda que existe tá girando direito, né? Tu saber pegar o código do chip ali, tá, é uma coisa, mas beleza, tu vai fabricar onde esse chip aí, cara válida? Vai botar no FPGA? Vai fabricar onde? Vai gastar centenas de milhares de dólares pra poder mandar numa foundry pra poder fabricar esse chip? Fazer o esquema livre é uma coisa, agora fabricar esse negócio. É verdade. A placa do Arduino dá pra fazer em casa. Eu fiz em casa enquanto tava com gripe suína. Mas fazer a topologia do microcontrolador ali, né, não é um negócio tão simples, né? Não dá pra ficar juntando e colando uma plaquinha em cima da outra que tu vai sair, né? Não é bem assim verdade. A coisa. Assim. Cara, eu tô vendo aqui até sensor de estacionamento feito com Arduino. Acho que eu vou fazer isso pro meu carro, não vou comprar o original. Opa, legal. Tem bastante coisa que dá pra fazer. Muita coisa mesmo. Eu tenho um próximo projeto que eu tô pensando. Eu já comprei o sensor na SparkFun também. Tô aqui fazendo propaganda da SparkFun, mas nunca ganhei nada deles, né? E nós também não vamos ganhar. Tudo que vem de lá, eu pago imposto ainda por cima, né? Porque nunca vi. Tem muita coisa de sensores que podem ser usados com Arduino e eu comprei um medidor de radiação para colocar em cima do telhado, junto com a estação meteorológica. Dizem que mede até quando tem alguma tempestade solar, alguma coisa assim. Quando a tempestade solar atinge a Terra, uma boa parte para lá na ionosfera, né? Na ionosfera. E alguma parte chega, e esse contador de radiação consegue medir isso aí. Vamos ver o que dá. Mais uma função.
E se tiver tudo certo, ele vai, por mais que tu esteja no solo e não no espaço, né? Ele vai marcar aqui na região sul do Brasil, ele tem que marcar um pouco mais do que se fosse em outro lugar do Brasil, por causa que aqui tem nessa região do planeta, aqui, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem a zona é uma anomalia do Atlântico Sul, que é uma região, é tipo uma espécie de buraco da camada de ozônio, só que é um buraco da camada do campo magnético da Terra, que ele deixa passar um pouco mais de radiação. Ah, interessante. Esse vai ser bem interessante, se ele pegar, ele tem que acusar um pouquinho mais, né? E se tu levar essa plaquinha junto num avião, fazer uma viagem de avião, ele tem que marcar mais também, porque tu tá em altitude daí. Interessante, mas eu vou fazer esse sensor de radiação funcionar só depois que eu entregar o meu TCC, porque... Teu TCC tu tá fazendo nessa área também ou não? Arduino. Tô fazendo um aeromodelo, é um drone, é um aeromodelo que voa sozinho controlado por GPS. Ele vai tirar foto aérea. Opa. Eu vou decolar ele, pousar ele pelo controle normal, né, o controle de um aeromodelo, mas depois de certa altura eu aciono um canal e ele vai começar a voar sozinho. Uma boa parte do código eu tenho pronta já, que é para controlar a estabilidade do avião, e vou ter que fazer a outra parte do código, que é a mais complicadinha, que é a navegação, né? Eu tenho que ir para tal coordenada, eu tenho que fazer o avião ir para tal coordenada, voltar, e no meio do caminho ir tirando fotos. Poxa, bacana, cara. Já usei uma placa que tem esses sensores junto, que é um magnetômetro de 3 eixos, um acelerômetro de 3 eixos e um giroscópio de 3 eixos. E tudo isso aí tem um firmwarezinho, tem um sketch do Arduino, que é o Razor, que o pessoal usou para fazer um sistema que pega os movimentos da cabeça de uma pessoa e consegue dizer para onde que ela está olhando. Então, usando os dados desses 3 sensores, esse programa transforma em 3 valores de ângulo, que seria um ângulo no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então eu sei qual a orientação do avião. Então, usando isso aí, eu consigo manter o avião estável, sempre voando na horizontal. E depois, com o GPS, eu consigo fazer ele ir para onde eu quiser. Cara, eu lembro uma vez, a primeira vez que eu vi tu mexendo com Arduino foi numa palestra pro Linux. Agora não lembro se foi pro Linux ou foi do evento do Caudilho, que tu fez na palestra, tu implementou um bafômetro. Ah, é verdade! Ninguém queria soltar naquele bafômetro. Aí apareceu lá um que tinha tomado umas na noite anterior e no sábado de manhã ainda tava com um pouco no bafo e soprou lá e acusou, né? Foi só falar, alguém bebeu ontem? Uns quantos viraram o rosto pra um cara só. Eu pensei, é tu. Cara, se tu quiser vir aqui, vamos ver se tu ainda tem algum álcool no sangue. O cara soprou lá e pegou, o sensor pegou. Pra essa palestra tu já tinha a implementação pronta ou tu fez na hora mesmo? Tu escreveu tudo na hora? Eu tinha o sensor. Eu não sabia o que levar no dia lá, eu ia levar um sensor de luminosidade. E daí eu vi aquele sensor de álcool que um dia eu tinha comprado lá para ver como é que era. Eu já tinha o código dele, mas o código dele é bem simples, é uma leitura, lê um pino analógico e envia pela serial. A serial estava ligada no computador, na verdade envia serial por uma conexão serial, mas é emulada pela USB, né? É pela USB. Então pluguei o cabinho USB e eu lia isso aí com um programinha em Processing, que é um parente do Arduino ali, que é uma parte de software para fazer alguma coisa no computador usando Arduino ou lendo serial. Dá para fazer muitas coisas com o Processing também. Inclusive a IDE, os dois são bem parecidas. A IDE do Arduino é baseada na IDE do Processing. Então eu peguei esse sketchzinho em Processing, esse programa em Processing, e ele exibia um gráfico. E aí quando tinha alguém com álcool, ou aproximava um canetão, alguma coisa assim que tem álcool, perto do sensor o gráfico aumentava o valor lá. Ele lia o sensor analógico ali, enviava pela serial e exibia na tela um gráfico, e o gráfico ia andando, ia atualizando bem rapidinho. Bem interessante para pegar uns... Aquela foi legal. O quanto o pessoal riu foi... É verdade. Não sei se vocês conhecem algum lugar assim que tem algum curso específico assim só sobre Arduino, assim um intensivo, alguma coisa assim.
Não tenho nem ideia. É que o Saulo é o cara assim, é que o Rudinei não conhece o Saulo, eu e o Diego conhecemos pessoalmente. O Saulo é meio fora da casa, né? Como ele disse que estava doente, ele resolveu fazer um negócio diferente e aprendeu a fazer o Arduino, né? Não, porque eu conheci também, o primeiro contato foi pela internet, eu vi alguma notícia assim. Agora os últimos contatos pessoal mesmo foi assim, foi nos eventos do Tia Linux, que tem uma galera lá que também trabalha com esse tipo de programação, daí eu achei interessante, agora eu comecei a acompanhar mais de perto assim. Eu acho bem interessante esse projeto. Eu vejo que aqui tem curso no YouTube, tem alguns outros cursos, mas procura no YouTube também, mano. Não sei se alguma empresa no Brasil fornece curso. Não sei se tem algum curso, até porque pelo estilo que o Arduino que é uma comunidade open source, coisa assim, não sei se tem algum curso. Eu até tô vendo um aqui do tal do Turicas, ele tem um curso, eu não sei como é que funciona. Só que presencial também, eu não sei, a coisa aqui é web, né, online. Ah, sim. Bom, mas no momento que tu tiver um Arduino na mão, não vai demorar muito para conseguir fazer alguma coisa mais complexa, assim. Pelo menos tu pra disse, mim é simples. foi bem, ele é bem intuitivo, né? Eu entendo um pouquinho de eletrônica e não é aquilo, né? Para mim foi um pouquinho mais fácil, né? Mas se você pegar na internet ali no próprio site do Arduino tem uns tutoriais para tu ir fazendo. Como ligar o LED, como ligar um botão no Arduino para fazer uma entrada, alguma coisa assim. Na verdade, é só ir em qualquer eletrônica, comprar uns resistores e começar a mexer. Ele é bem simples. Uns resistores, uns LEDs, se quiser um pouquinho mais, como protoboard, é isso aí. Bom, então estamos encerrando. Isso foi o que nós tínhamos para falar sobre o Arduino. Espero que tenha ajudado o pessoal que não conhecia, tenha matado um pouco da curiosidade do pessoal e tenha atiçado a curiosidade de quem quer começar a trabalhar com isso. Quero agradecer aí, Saulo, por ter aceitado gravar com a gente. Foi difícil de gravar esse episódio também, né? Adiamos algumas vezes. É verdade. Diego e Rudinei também, obrigado aí pela participação. O Rudinei teve problemas aí com a chuva e caiu um monte de vez. Eu caí um monte de vezes, mas conseguimos voltar pro finalzinho aí. E gostaria de agradecer também a participação do Saulo. Aprendi de novo um monte de coisa que eu não sabia, mas eu até me interessei. De repente, uma hora dessa, eu vou brincar com o Arduino. Beleza. Obrigado, Ivan, pela oportunidade, né? Valeu. Depois teremos fotos e vídeos aí com o que o Saulo tiver para nos passar. Você pode ver aí na postagem, então. Obrigado e até a próxima. Até mais a todos aí e até o próximo episódio do Pencast.